Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um bate-papo de mãe para mãe e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão das telas, né? Como que funciona as telas aqui na minha casa em relação ao meu filho Emanuel, que agora ele está com 6 anos. Então, lá nas minhas redes sociais do Instagram, que eu até vou deixar o link aqui embaixo para vocês, eu sempre recebo na caixinha de pergunta dúvidas como como tirar as telas do meu filho, ou meu filho tem 3 anos e fica muito no celular, no tablet, quando eu tiro dele, ele se joga no chão e tudo mais. E aí eu quero falar sobre isso com vocês, mas de uma maneira muito assim franca, porque eu já passei por esses problemas, né, por essa questão de uso das telas. Então hoje tem uma forma que a gente utiliza telas na minha casa, mas é totalmente diferente do passado, né? Então, quando meu filho tinha 3 anos, ele usava muito o celular. E hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu acredito que não tem a necessidade nenhuma de uma criança de 3 anos usar celular, tablet, televisão, enfim. Por quê? Quando a gente coloca ali uma televisão, né, que tem um desenho pronto para a criança, essa criança não precisa pensar, já está pronto. Ela olha, ela se alegra. Até mesmo as criancinhas que já falam inglês, conhecem os números, as frutas, as cores em inglês, e as mães ficam muito felizes. Eu também ficava. Emanuel começou a aprender algumas musiquinhas em inglês e a gente falava, nossa, temos um filho bilíngue. E na verdade não é isso. Há tempo para todas as coisas, né? A Bíblia fala sobre isso. E a gente entende que com 3 anos, a criança ela até pode sim ser influenciada a falar um novo idioma, mas não ser exposta da maneira que as crianças são hoje em frente às telas. Então, eu sei que na inocência, nenhuma mãe pensa assim, deixa eu prejudicar meu filho um pouco ligando a televisão. A gente não pensa assim. A gente tem várias coisas para fazer durante o dia e a gente simplesmente coloca a criança na frente da televisão ou dá o celular na mão dela para, às vezes, a gente ter um pouquinho de paz, a gente conseguir lavar uma louça, a gente conseguir terminar o almoço, a gente conseguir organizar a casa, trabalhar, né? As mães que trabalham em casa, home office, enfim. Eu também trabalho de casa e na época eu já trabalhei também de casa, dando aulas e tal. Então, a gente precisa ter ali algo, né, para estimular a criança, para, na verdade, ter a atenção da criança, para que essa criança não atrapalhe o que a gente está fazendo. E é claro que é no bom sentido, né? É como eu falei, nenhuma mãe tem a intenção de prejudicar o seu filho. Mas o que aconteceu com a gente, e eu acredito que acontece com muitas mães, é que quando o nosso filho estava com 3 anos, ele andava assim muito irritado mesmo. Então a gente dava o celular, era daquele jeitinho. Tirava o celular, se jogava no chão, fazia escândalo dentro do mercado, dentro da igreja, em algum lugar que a gente ia, por exemplo, um restaurante, a gente tinha que dar o celular para o menino ficar quieto, porque senão ele se jogava no chão e fazia aquele escândalo e nós não queríamos passar vergonha. Só que com o tempo, tá? Isso foi com o tempo, eu fui percebendo que a tecnologia mais estava me atrapalhando do que me ajudando, porque no momento que eu queria descansar, eu não podia, porque essa criança estava com o gás todo e ele queria mexer no celular e assistir vídeos no YouTube, musiquinhas em inglês, aquelas coisas que no início parecem ser tão bonitinhas, mas que no longo prazo só prejudicam os nossos filhos. Então foi que com o tempo a gente foi tendo esse entendimento, tá? E agora já faz, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem assim 1 ano que Emanuel a gente reduziu, vou até explicar para vocês como que isso funcionou, mas a gente reduziu drasticamente a questão das telas para ele. Então chegou um dia que eu conversei com ele, em uma conversa de mãe e filho e pai junto, né, o meu marido estava junto, a gente explicou para ele, falou, filho, a gente não sabia, mas as telas te prejudicam muito. A gente te ama tanto que a gente vai precisar tirar a televisão de você. E aí, o que nós fizemos? Nós tiramos a televisão, então não tinha mais YouTube na minha casa, não tinha, tá? E não tinha também celular, então a gente não deixou mais ele jogar no celular em hipótese alguma. Teve momentos que ele quis fazer escândalo depois da conversa? Teve, mas a gente persistiu, tá? O problema é que às vezes os pais combinam de não deixar mais a criança usar as telas e de repente estão ali deixando essas crianças mexer nas telas novamente, né? Porque a criança chora, grita e tudo mais.
Só que o que a gente fez? A gente persistiu. Não foi fácil. Não vou vir aqui e falar pra vocês, gente, é maravilhoso tirar as telas, porque não é, tá? É uma guerra total. Chega dias assim que você quer realmente entregar as telas na mão da criança. Mas nós persistimos, então foi um acordo meu e do meu marido. Outro ponto muito importante que entra também com a família é conversar com os avós. Então eu falei, tanto para minha mãe quanto para o meu sogro, que a gente não estava mais deixando Emanuel mexer nas telas. Então, quando o Emanuel ia para casa dos avós, a gente já tinha explicado, não dê celular para ele. Ele não mexe mais no celular, até que a gente mude de ideia, que ele realmente tenha maturidade e idade para usar celular e televisão e tudo mais. Então, nessa época, Emanuel mexia muito no celular e assistia muito videozinhos no YouTube. Nós cortamos totalmente. E o que a gente fez no lugar disso? É claro que eu precisei colocar outra coisa no lugar. E aí eu fui explicando pra ele, ó, a partir de hoje você não mexe mais no celular, só que você tem um xadrez pra você jogar. Você não vai mais assistir vídeo no YouTube, só que você tem aqui um dominó. Você não tem mais esse joguinho, né, que ele gostava muito, as crianças aprendem muito rápido ali sobre a tecnologia. Só que eu fui dando outros estímulos pra ele. É aquilo que eu falei, no começo não foi fácil, mas com o tempo ele entendeu e isso se tornou um hábito, tá? E assim, gente, o começo que eu falo é o quê? Os primeiros 10 dias, porque depois vai embora, tá? A criança realmente esquece, ela percebe que é muito melhor pintar com tinta guache, brincar de massinha, brincar com outras coisas, dominó, jogo da velha. Inclusive, o meu filho agora, ele tem 6 anos e ele já sabe jogar xadrez. E ele joga xadrez comigo, com meu marido, com gente grande. E muitas das vezes ele vence, né? E a gente não tem o hábito de deixar ele vencer. Não, a gente joga por igual, porque ele já sabe, ele aprendeu. E como foi que ele aprendeu? Eu assisti um vídeo no YouTube, porque eu também não sabia jogar xadrez. Eu assisti um vídeo para entender as regras e ensinei para ele. Então, talvez você também vai ter que sair da sua zona de conforto e que nem é tão confortável assim, porque quando a gente fala sair da zona de conforto, é como se a gente até tivesse em um conforto e não está, porque a mãe não é confortável para ela ouvir os gritos do filho quando tira o celular, não é confortável para ela saber que o seu filho tá ali há mais de 2, 3 horas na frente da televisão. Isso não é confortável. Outro ponto muito importante também é que nessa época que meu filho brincava muito no celular e na televisão, teve um período que eu comecei a trabalhar com aulas particulares. E no começo eu precisei, assim, entregar muito de mim para eu conseguir alunos, né? No início as pessoas não conhecem a gente está começando, então precisa conseguir os clientes. Então eu comecei a trabalhar muito. Só que chegou um momento que eu trabalhava, assim, tanto com aulas que eu parava pouco na minha casa, né? Tinha muitos alunos, graças a Deus por isso. Foi um tempo muito bom, mas eu percebi que, por outro lado, além de eu ficar muito fora da minha casa e o meu filho sempre na televisão, celular e aos cuidados, né, de outras pessoas, ele não estava tendo um tempo de qualidade comigo, porque eu estava também sempre muito cansada. Quando eu chegava, eu não queria dar atenção para ele, e aí virava aquela confusão. O que eu fiz? Eu tive que reduzir o meu trabalho. E às vezes parece que a gente está ou atrasando os nossos planos, os nossos sonhos, né? Ou então que o orçamento da família vai ficar um pouco apertado. E realmente, se eu trabalhar menos, eu ganho menos, eu atender menos alunos, o meu salário será menor. Só que em contrapartida, o investimento que eu faço no meu filho hoje, certo? Enquanto eu tô lá atendendo muitos alunos para ter um salário maior e comprar coisas para ele, para suprir, né, a minha falta, agora, se eu reduzir o meu horário de trabalho, eu vou ganhar menos, só que eu não preciso dar presentes para ele, eu dou a minha presença. Foi isso que eu fiz. Não é romantizar, gente, a maternidade, porque a maternidade, ela exige esforço, né? Se a gente quer ver algo belo na nossa frente, a gente precisa se esforçar, se dedicar para aquilo. Então não adianta eu querer ter um filho amoroso, cuidadoso, que me respeita, se eu não tiro tempo de qualidade para ensinar essas virtudes e esses valores para ele. Então foi isso que eu comecei a colocar na balança. Até que ponto compensa eu ficar tantas horas fora de casa, atendendo tantos alunos, para ganhar um valor X, e aí eu pego esse valor e aí eu pago a babá, eu pago outra coisa, eu compro esse material, esse brinquedo, e no final das contas
boa parte daquele valor que eu ganhei como salário, eu tô colocando em coisas pro meu filho. Mas com o tempo eu percebi que ele não quer coisas, ele quer eu. Gente, tinha época que era assim, eu saía tão cedo de casa que ele às vezes estava dormindo e quando eu chegava tão cansada que ele já estava indo dormir também. Então isso não é bom, né? Eu ouvi uma frase que me impactou muito, que é mais ou menos assim: se você não dedicar tempo na infância, você vai precisar dedicar tempo para o seu filho na adolescência, porque daí ele começa a te trazer outros problemas que já são mais graves por ter aquela falta ali na infância, né, que a gente não esteve presente, e aí na adolescência já são outros problemas e ainda mais graves, e talvez saia do nosso controle, né? Essa que é a verdade. Às vezes a gente perde o controle da educação dos nossos filhos, quando a gente deveria ter um pouco mais de atenção sobre isso. Então, na questão das telas que eu falo pra vocês, como que funciona aqui em casa hoje? Ele não assiste mais televisão durante a semana, YouTube, celular ele não mexe, então não tem joguinho nem no meu celular, nem do meu marido. Questão de assistir alguma coisa, assistir um filme, um desenho, a gente liberou pra ele assistir no final de semana um desenho até 20 minutos. Tá? E ele entende que é até 20 minutos. Eu até falo pra ele, se você reclamar pra ligar a televisão, no próximo sábado não tem mais. Ou, por exemplo, quando é sábado e eu deixo ele assistir 20 minutos e ele reclama para desligar, no domingo ele perde a oportunidade. E, Araceli, quais são os desenhos que você permite ele assistir? É à vontade? Não, não é à vontade. Ele me fala o desenho que ele quer assistir e eu verifico a possibilidade. Eu falo, pode ou não pode. Ou também, muitas vezes acontece o seguinte, a gente escolhe um filme para assistir todos juntos. E aí tem ali um momento de cinema em casa, faço pipoca e a gente assiste um filme que eu sei que é de acordo com a idade dele, todo mundo pode assistir sem problemas. E quando é desenho, aí o desenho é até 20 minutos. Normalmente ele assiste aquele Superbook, que é um desenho que fala até mesmo sobre os personagens da Bíblia, né? Um desenho bem legal e tem ele em vários capítulos, né? De 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E aí, às vezes, ele assiste algum desenho desse aí. E no mais, gente, geralmente é um desenho que vai mostrar alguma arte, porque ele gosta muito de pintar, de colorir, de montar coisas com caixa de papelão. Então, às vezes, no dia que ele pode assistir, que é no sábado ou no domingo, e no domingo também, né? Eu sempre deixo 15, 20 minutos cada dia ali. Aí ele aproveita para assistir algum desenho artístico. Então, que vai ensinar a fazer uma pista com papelão, por exemplo. Ou que vai ensinar a pintar alguma coisa. Ele procura algum desenho desse, aí ele me fala, eu olho e aí deixo ele assistir ou não. E na época que ele assistia muitas telas, a gente não tinha esse controle. Eu não parava para assistir junto com ele, porque o correto é isso. É a gente colocar a criança assistir um desenho e a mãe ou o pai, né, algum responsável, ficar ali junto para ver qual é o tipo de desenho. Só que a gente não tem tempo. Então, como que eu achei melhor fazer aqui em casa? Quando ele fez 5 anos, tirar totalmente as telas, tá? Não tinha telas. E agora que ele completou 6 anos, a gente deixa um pouquinho no sábado e um pouquinho no domingo. É isso. Ou então um filme em família, sempre ali no final de semana. Outra coisa que melhorou muito depois que a gente tirou as telas do ano passado pra cá, e até mesmo agora que ele só assiste 20 minutos no sábado e no domingo, foi a questão do sono dele. Na outra época, gente, ele era uma criança muito irritada mesmo, e ele ia dormir sempre meia-noite, meia-noite e meia. Agora, todos os dias eu consigo colocar ele para dormir 8h30, 9 horas, né? O ideal mesmo que eu estou buscando é colocar ele dormir 8 horas da noite. Mas ele tá indo dormir 8h30, 9 horas, e mesmo assim eu já acho um horário muito bom, porque daí ele acorda no dia seguinte 7 horas, 7h30 da manhã, 8 horas no máximo. Então é um horário bom. Gente, eu sei que o excesso de telas tem atingido muitas famílias diariamente. E nesse vídeo eu quis trazer aqui uma conversa, né, de mãe para mãe com vocês, para que vocês percebam que vocês não estão sozinhas. É difícil para todo mundo, foi difícil aqui, mas nós superamos, tá bom? Tem como a gente vencer essa fase, né, essa dificuldade da questão do excesso de telas com os nossos filhos, sim. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e também de colocar aqui o seu comentário, o que você achou do vídeo e qual dessas dicas você já vai começar a colocar em prática na sua casa. Se você ainda não é inscrita no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, já clica ali, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo pra você, até o próximo vídeo!